Boa noite a todos, presencialmente, virtualmente. É com grande alegria que aqui estamos hoje para falar sobre o tema da noite. Quanto mais abraçamos o bem, mais o bem nos abraça. E, para começar o estudo, eu peguei uma frase de Jesus. E me lembrei também, muito bem colocado, a leitura inicial de hoje. Né? Porque vendo, nada vê, e ouvindo, nada entende, nem compreende. Essa é a palavra de Jesus, que se adequa a todos nós, discípulos, crianças ainda espiritualmente aprendendo a caminhar, e aos que não conhecem os seus ensinamentos. Né? Tem muitos aí que ainda não conhecem o ensinamento, mas são pessoas caridosas, então praticam esses ensinamentos. E quantos de nós aqui, muitas vezes, lemos um livro? Uma, duas, três vezes, né, para entender o significado daquele trecho. Ou quantas vezes precisamos assistir uma aula, né, ouvir uma música, e às vezes se depara e fala, caramba, não tinha visto isso antes. Mas quantos de nós? Mostrando o quanto a nossa capacidade de ser humano é tão pequena. O quanto que nós precisamos, como disse o Emmanuel para o Chico, termos a disciplina e a disciplina. E aí nós temos também, da mesma forma que podemos disciplinar uma criança, da mesma forma que nós criamos hábitos, nós também podemos criar esses hábitos para que possamos progredir. Porque nós não viemos a esse mundo de provas e expiações, estando em nossa família, em nosso trabalho, com as pessoas mais próximas de nós, a passeio. Porque nós somos seres inteligentes da criação no planeta azul. No planeta azul, somos os únicos seres animais que temos a inteligência desenvolvida completamente. E quando nós temos essa possibilidade de inteligência, como ele disse no capítulo também anterior, quantos são os que conhecem e não praticam? Quantos são os que ouvem e não entendem? Quantos são os que veem e não veem? E agora me veio aquela passagem de Jesus, de Abraão, que morre o rico e o pobre. E o pobre morre antes do rico. E quando chega ao mundo espiritual, que o rico morre, ele encontra Lázaro próximo a Deus. E ele pede, Senhor, permita que ele possa molhar a ponta dos dedos na água para que sacie a minha sede. E ele lhe responde, você já recebeu os seus bens na terra, enquanto ele passava por horríveis tormentos. E ainda diz, e ainda existe um grande abismo entre você e nós. E depois ele pede, então permita que eu volte aos meus familiares para que eu possa dizer a eles, para que eles não passem a mesma coisa que eu estou passando. E dessa passagem nós tiramos 3 ensinamentos. Primeiro, nós queremos receber a benevolência e os aplausos do mundo, ou nós queremos receber o abraço de Deus? E depois, esse abismo que existe entre ele, Abraão, e Lázaro, não foi imposto por Deus.
foi imposto pelo próprio Abraão, pelo próprio rico, que não se despojava do seu orgulho e da sua vaidade, reconhecendo que foi injusto, que não foi caridoso, que não praticou a caridade, que não foi ser humano, porque ser humano é ser filho de Deus. E depois ele fala, próprio Abraão, ainda que eles têm Moisés, tem Jesus, ainda que um dos mortos ressuscitasse, eles não acreditariam. Quantos nós aqui e no virtual conhecemos a palavra do Cristo e não a praticamos como devemos? Quantos de nós, no mundo que estamos envolvidos em tantas informações, no automatismo, olhamos para a vida do outro, olhamos que o gramado do vizinho é mais bonito do que o nosso, mas não queremos arregaçar as mangas e arar a nossa própria terra, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos. Por medo, por desconhecimento, por crenças que às vezes nem sabemos como adquirimos e por algumas vaidades. Nós insistimos, como humanidade, em velhos hábitos. E muitas vezes é necessária a dor para que possamos começar a refletir. Por isso que, às vezes, aquela pessoa que mais nos incomoda é exatamente aquela pessoa que nos tira do sério, é a que mais vai nos ajudar a evoluir. Porque ela vai fazer você pensar. Ela vai fazer você parar, vai fazer você refletir, nem que seja por um minuto de ódio. E depois você fala, pô, é mesmo. Eu não gosto dela porque ela faz exatamente o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Eu tenho que mudar isso. E a gente só consegue reconhecer isso quando a gente olha para dentro de nós. Na passagem do Evangelho, que tem o filho pródigo que vai embora, porque ele quer se beneficiar da herança que ele teria direito se o pai estivesse morto, e o pai não estava morto. Na verdade, ele queria se beneficiar com as facilidades do mundo, com os prazeres do mundo. Tanto que ele foi, o pai deu a parte que cabia a ele, ele foi, se divertiu, fez tudo o que tinha que fazer, o que queria fazer, satisfez o seu ego, satisfez o seu corpo, e graças a Deus existe a lei da ação e reação e a misericórdia de Deus. E ele desperta uma situação que ele fala, na casa de meu pai, nem os servos são tratados como eu estou sendo tratado. E ele volta para casa, não mais querendo ser reconhecido como filho, queria ser reconhecido como servo. E o pai dele, vendo ele de longe, ficou tão feliz, porque ele havia despertado o seu espírito, e deu uma festa para ele. E o outro irmão, que não teve a maturidade de entender, meu irmão despertou, ele aprendeu pela dor, ainda bem que eu não precisei aprender pela dor, que eu estive aqui presente, eu disse sim, a minha tarefa, ao meu trabalho, ficou revoltado, porque o pai deu uma festa para ele que nunca tinha dado para o outro. E ainda bem, né? Porque o pai ainda falou assim, ele despertou hoje. Você, graças a Deus, já estava desperto. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos despertar a semente divina que temos dentro de nós. Nós estamos num mundo perdendo tempo
com coisas sem sentido. Os valores estão sendo mudados. A família está deixando de ser a coisa que mais importa. Por causa de likes, a pessoa mais conhecida que tem like. Nós vemos programas incentivando você a cuidar da vida do outro. Nós não vemos, quase não vemos, a não ser que pesquisemos muito profundamente, um programa ensinando o ser humano a controlar os seus pensamentos e a disciplinar seus atos. Como é que vamos fazer nossa reforma íntima? Como é que vamos compreender a finalidade da existência de termos 24 horas? Nós temos tudo o que precisamos. Nós somos o filho pródigo. Nós somos o filho pródigo porque reconhecemos que erramos, mas ainda não nos responsabilizamos por arar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e poder escolher a boa semente. Pode virar o slide, por favor, César. E para isso, muitos de nós precisamos ter a disciplina. Quantos de nós começamos um empreendimento e desistimos porque damos ouvido ao que o fulano disse que você não vai conseguir, que isso não vai dar em nada? Quantas vezes o homem criou coisas fabulosas porque insistiu, porque acreditou nele, porque acreditava que aquilo que ele estava fazendo era algo que iria beneficiar ele e ao próximo? Quantas vezes o homem também deixou a sua vida sem direção, sem conhecer o que era da sua responsabilidade e ficou na mão dos outros? Vamos parar com isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se hoje, como indivíduo e como sociedade, estamos passando momentos difíceis, é porque, como indivíduos e como sociedades, no passado, nós plantamos mal. E eu não posso mudar o meu passado. Não posso. Eu não posso viver o meu futuro. Eu só posso mudar o meu hoje. E eu só posso mudar o meu hoje se eu me internalizar. Se eu perseverar nos meus ideais. Eu botei um exemplo que eu lembro muito, que foi uma experiência que eu li, que está muito no nosso dia a dia, né? Principalmente as nossas noites, que foi a invenção da luz. Foram 701 experiências. 700 que deram errado. Para que o cara entendesse que tinha que botar vácuo dentro da lâmpada para que se fornecesse a luz. Quem de nós aqui, em qualquer tarefa, conseguiríamos insistir mais de 10 vezes em uma coisa só? O cara contou 700. Ele não se deixou levar pelo medo. Tem uma frase que o pessoal diz, fala assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Confia em Deus e vai. Toma a responsabilidade da sua vida e faça, porque a oração é a fé em ação. Tem um ditado que fala assim, você está com dificuldade? Esperando um milagre? Fica sentado no sofá esperando a fé bater na tua porta. Não vai andar não, como diz o Divaldo. Não bota o sapato no pé, não, que antigamente tinha que andar com o sapato no pé, não era fácil de conseguir as coisas ou como se tem hoje a internet. Não vai andar, não. Deus vai te ajudar, sempre, a qualquer um de nós. Porque o bem que tem que chegar a nós, vai chegar a nós. Mas ele nos dá a opção do livre-arbítrio e de colocarmos a nossa perseverança na ação e na vontade. Pode passar um slide, por favor, César. Quando nós aprendermos a ver e ouvir e internalizar em nossas atitudes
nosso eu, e não o outro. E não porque o fulano me tira do sério. Porque minha vida não vai para frente, porque ele só faz coisa para me atrapalhar. Porque eu me atrasei no almoço, porque fulano não fez o que tinha que fazer, eu não consegui esquentar minha comida. Vamos parar de desculpa. As desculpas não fazem o alpinista subir. Da pessoa, ele encontra lá um martelo de gelo, uma pedra de gelo. Caramba, essa pedra de gelo aqui está muito difícil de andar. Será que tem alguém aí que pode me ajudar? Eu não consigo. Ele nunca vai subir a montanha, gente. E a nossa inteligência? E a nossa capacidade de pensar? E as 24 horas que todo mundo tem? Tem pessoas que usam 24 horas a inteligência para o mal, porque ainda não entenderam que todo mal que se faz ao outro se produz de si e vai para o outro. Mas, quando compreendermos que necessitamos, sim, silenciar o nosso mundo exterior e nos conectarmos com a chama divina que temos dentro de nós, porque todos nós temos. Todos nós temos a semente de Deus dentro de nós. Jesus disse isso. Vós sois luzes. Podeis fazer isso e muito mais. Se tiver coragem, se tiver fé. Vamos pegar os hábitos que nós temos, que são milenares. Hábitos nossos horríveis, né? Pela má informação, pelas famílias, pela rapidez das informações. Vamos olhar para dentro da gente e reconhecer, eu preciso mudar isso em mim. Eu preciso. E não é porque o outro está me falando, não, viu? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu reconheço as minhas dificuldades. Mas não é para me chicotear. Jesus não faz isso. O que a gente vai fazer? Não. Nós não devemos nos chicotear. Nós devemos exatamente fazer o que é proposto nessa encarnação. A transformação de mim. Eu posso me transformar hoje. Amanhã, eu não sei. Se eu chegar lá, amanhã eu penso. Eu não posso me culpar pelo que eu fui, pelo que eu fiz de errado. Naquele momento, era o melhor que eu podia fazer. Eu não posso voltar lá. Mas hoje eu posso. Então, hoje eu reconheço o que eu preciso fazer. Eu tenho que me dedicar mais algumas horas por dia para me alimentar bem. Eu tenho que me planejar. Vocês já ouviram aquela frase que quando diz que quando a gente se planeja, sempre dá certo? Porque a gente sempre deixa aquele espacinho de tempo até para coisa quando vai imperfeita, quando dá errado, porque a gente se planejou. É isso. Então, se a gente não tem um grande defeito, eu não posso mudar, por exemplo, uma má alimentação que eu tenho há 30, 40, 50 anos, porque toda mudança, gente, toda mudança, seja ela física, psicológica, mental, vai levar tempo, vai precisar de disciplina, vai exigir de você exatamente isso, exigir de você uma vontade, uma força de vontade. Mas aonde que eu vou pegar essa força de vontade? Eu não sei, eu estou perdida, eu não sei nem por onde começar. Comece lembrando que você é filho de Deus. Comece lembrando que você tem a semente divina dentro de você. Comece lembrando que Jesus disse que não nos deixaria só até o final dos tempos. Não nos deixaria só. E vamos confiar. Vamos ter a confiança. E vamos também exercer pequenas metas. Eu ouvi um dia desse algo que todo mundo está acostumado a dizer, todo mundo começa em regime sempre na segunda-feira e nunca começa na segunda-feira. Todo mundo começa a fazer o exercício na academia na segunda-feira e nunca é na segunda-feira. Olha, eu não consigo andar 1 hora na esteira, 1 hora na praia, mas eu consigo fazer 15 minutos de exercício na frente da minha televisão, olhando uma paisagem bonita. Bom, então eu vou começar pelos 15. Assim como eu posso construir crenças, que eu nem sei de onde, eu também posso construir hábitos. Eu não consigo todos os dias fazer os 15 minutos olhando para a televisão
para ter o contato da natureza, a visualização da natureza, o bom ânimo. Vou fazer isso 2 vezes por semana. O importante é que eu comece, como disse a outra pessoa, vai com medo mesmo, vai, até que aquilo se torne um hábito. E tornar-se um hábito, um dia eu vou estar, daqui a algum tempo, com a minha persistência, com a minha perseverança, aquele pequeno, né, aquela pequena mudança de hábito minha, vai fazer com que eu consiga chegar na maratona. Mas eu preciso começar. Eu preciso ter a fé e colocar ela em ação. Porque quando eu faço isso, quando eu tenho a fé, a vontade, e eu crio metas, eu me planejo, a espiritualidade vai te ajudar. Porque Deus quer que todos nós evoluamos, que todos nós cresçamos. É essa a meta. Nos transformarmos aqui, agora. Porque precisamos. Às vezes é com família, às vezes é conosco mesmo, às vezes é no trabalho, é com o filho. Precisamos. Por favor, César, pode virar o slide para mim? Não, não. Olha que interessante essa frase. Aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem, ganhará cada vez mais novas oportunidades de aprender e de fazer o bem. E ali a gente pode botar não só a palavra fazer o bem, né? Aquele que está disposto a estudar, aquele que está disposto a ser caridoso. Tem uma frase dentro do movimento espírita que a gente fala assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. É exatamente isso. Se você está disposto a mudar um hábito, se você está disposto a olhar para dentro de você e silenciar o mundo exterior e verificar quais são os valores que eu estou dando importância. É os valores da ambição? Ou é os valores de um passo de cada vez, porque aquilo vai me fortalecer no trabalho, na família, onde quer que eu esteja? Quais são os valores que eu estou colocando como importantes na minha vida? É o tempo que eu perco discutindo com fulano, querendo fazer ele acreditar no que eu acredito? O tempo que eu crio para criar um novo hábito, para me fortalecer, ouvir uma palestra, ler um livro, fazer um exercício, me silenciar, me desconectar do mundo e sentir, porque existe a espiritualidade junto de nós o tempo todo. O que eu estou fazendo com o meu tempo de 24 horas? Como é que eu estou me qualificando? Como é que eu estou aproveitando as oportunidades dessa encarnação do dia de hoje para fazer a minha responsabilidade, para fazer o que eu tenho que fazer perante Deus? Porque eu vim de lá com planejamento. Eu não vim para cá para fazer como uma planta. Eu amo as plantas, tá, gente? Amo as plantas. Que cresce, nasce, produz e morre. Não. Eu tenho uma inteligência. Existe um planejamento, a gente vê dentro das obras, da doutrina, o corpo físico é todo planejado, a família. Leva, às vezes, muito tempo para encontrar aquele espírito que está disposto, por amor, por conviver com você, para aprender um novo laço de amor, de perdão. E aí eu vou dizer que a culpa é do outro? Se eu ganho, como diz no Evangelho, se eu ganho ali um terreno, Deus está me dando terreno. Qual é o terreno? Se a gente for botar isso na figura, né, abstrata e espiritual. Todos nós temos 2 braços, 2 pernas, temos o alimento, conseguimos respirar, temos a inteligência, temos pais, famílias, amigos, temos o trabalho, temos o estudo, temos tudo o que nós precisamos para trabalhar o terreno. Agora eu tenho que fazer minha parte. Porque se eu deixar uma enxada lá no chão e não pegar e não fazer, o que eu tenho que fazer por mim, preocupado com o que... o jardim do outro tá bonito, hein? Você não sabe o quanto que ele trabalhou para aquele jardim tá bonito. Você não sabe quantas horas ele deixou alguma coisa que ele tinha que fazer, que ele gostaria de fazer, um prazer assim, diferente, para que aquele jardim estivesse no plano. Mas ele fez. É que nem quando a gente compra a parede da nossa casa suja, com pé de sapato de criança. Pô, alguém sujou aqui. Alguém sujou esse... Tá, falei.
Quem é que foi que sujou? Vai adiantar saber quem foi que sujou? Vai adiantar eu brigar? Eu tenho que fazer diferente. Eu vou limpar. E falar com todo mundo, olha, não pode botar um pé na parede. Eu fiz a ação, eu modifiquei a parede. Eu não deixei ela suja, eu não fiquei perdendo meu tempo reclamando. Não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. Não se iludam. Nós somos já tivemos Moisés, já tivemos Jesus, temos a doutrina, temos a comprovação da reencarnação. Temos Jesus, nosso exemplo maior está lá dentro do Livro dos Espíritos. Não vai adiantar, como disse Madre Teresa de Calcutá, no final da minha existência vai ser eu e Deus. Eu não vou poder... Olha, por mais que nós amamos os nossos filhos, por mais que nós amemos os nossos pais, por mais que Deus é misericordioso, eu não vou responder pelos atos dos outros, eu vou responder pelos meus. Enquanto nós, como sociedade, nos preocuparmos com o que o outro está conquistando, o que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer, nós não vamos evoluir como espíritos. Eu vim para evoluir. Voltando aqui. Por outro lado, quem desperdiça o tempo, os recursos, não usa seu talento para sua evolução e em benefício comum, preste atenção. Usar os meus talentos em benefício comum. Eu vou fazer por mim, mas se eu puder fazer, eu vou fazer por todos que estão ao meu redor. Porque isso é a prática da caridade que Jesus nos exemplificou. Não verá as oportunidades de fazer o bem. Não verá as oportunidades de fazer o bem. Lembra que eu comecei essa palestra? Eu comecei essa palestra falando. Quantos de nós aqui estamos, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Porque a gente às vezes ouve, a gente vê, mas a gente não aprende aqui, ó, e aqui. Que é onde nós precisamos aprender. A oportunidade de fazer o bem. Assim, elas passarão sem que sejam cultivadas em seu coração. Nós precisamos arar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E não podemos dizer, foi Deus que não fez. Ele deu. Ele deu corpo, deu saúde, deu inteligência, deu a família, deu a água, deu tudo para a gente. E eu vou dizer, a minha enxada está lá parada, enferrujou. As ervas daninhas estão tomando conta do meu terreno lá. Meu terreno está tão abandonado que eu aceito qualquer lixo. Qualquer pessoa chegar lá, o entulho, joga no meu terreno. Joga em cima de mim, eu aceito. Lógico. Eu não sei que direção tomar na minha vida, eu estou deixando tudo a ver navios. Eu estou me chicoteando, me culpando, eu estou dizendo que eu não presto, que eu não tenho mais jeito. Eu estou preocupado que fulano faz isso e aquilo e não faço o que eu tenho que fazer. Meu terreno vai ficar abandonado lá. Engraçado, porque hoje eu estava falando exatamente sobre esse exemplo do terreno, né? E eu passei em frente a um terreno vazio, né? Estava lá um mato enorme, porque a gente tem que cortar o mato, a gente tem que ver o que está bom, a gente tem que ver o que está certo, o que não está certo, e aparando as arestas. E eu falei, nossa, terreno vazio, né? Cheio de mato, ninguém cuida. E eu olhei um detalhe. Falei, na hora que eu olhei esse detalhe, eu falei, Deus é misericordioso. Porque até naquele terreno ali, no meio do mato crescendo de qualquer jeito, tinha um mato lá, uma trepadeira lá que estava dando flor. Eu falei, isso é Deus mostrando a misericórdia dele por nós. Porque até quando nós não cuidamos de nós, do que está dentro de nós, dos nossos pensamentos, Deus nos envia pensamentos e fatos que comprovam que nós não estamos sozinhos. Por favor, Célia, pode mudar o próximo slide. Essa parte de um livro eu achei muito bonito, do Emmanuel, que tem muito a ver com o nosso dia a dia.
que gostaria de ler para vocês, porque realmente tem muito a ver com o tema de hoje. Fala assim: tribulações e dificuldades, em certos momentos da vida, te envolverão sentimentos e raciocínios. Todos nós. Lembram proposições e ensinamentos determinados da escola. Problemas com exato endereço. Provas de habitação que te dizem respeito. Você não vai passar por nada que você não tenha que passar, a não ser que você escolheu. É o livre-arbítrio. É as leis de Deus. O bem vai chegar a você, sempre. Mas o que você tiver que equilibrar, reparar perante as leis de Deus também. Sempre. Tentações te consultam a resistência. Mostra a tua fé ali no momento difícil. Vai ser testado. Vai. Poxa, eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer de um jeito. Não. Mantenha a firmeza, mantenha a constância. Que a espiritualidade vai te ajudar, Deus vai te ajudar, e você vai ser intuído, você vai conseguir aquilo que você menos espera. Mas você precisa ter resistência. Você precisa ter a força de vontade, a ação e a disciplina. Desgostos pesquisam-te a força espiritual. Às vezes até o próprio familiar, né? A gente tanto espera o amor, até às vezes dá uma punhalada na gente. Ou aquela pessoa que a gente gosta, que às vezes a gente gosta de uma pessoa mais do que o familiar, tem mais afinidade espiritual com ela. A fim de melhorar-te com as promoções que desejas, a vida quer ver-te por dentro. A gente pode mostrar o que for pelo lado de fora, mas é por dentro que Deus nos enxerga. E você vai ser testado aqui. Não vão ser suas roupas, nem seu carro, nada disso. Quando a gente vai entregar nosso espírito, que é o que é eterno, não vai perguntar de onde que a gente morava, nem que roupa que eu vestia. Vai perguntar o que eu fiz com as oportunidades que eu recebi. Reflete nisso e evita dramatização e queixas desnecessárias. Quantos de nós fazemos queixas desnecessárias quase que diariamente? Né? Ai, eu não aguento mais isso. Ai, eu vou largar tudo isso. Ai, que meu filho não me ouve. Ai, que isso está difícil. Não parar, gente. É a mesma coisa, eu não posso mudar o que aconteceu. Eu tenho que pegar e limpar a parede ali para não deixar a mancha seguir em frente. Fazer minha ação, fazer diferente. Por favor, César, pode mudar. Se precisa de alguém que te alivie por intermédio de confidências, ouve a palavra de um coração amigo e compreensível, que te ame com discernimento e equilíbrio. É um pouco difícil, né, gente? A gente encontrar uma pessoa assim que tenha discernimento e equilíbrio, porque todos nós aqui somos seres humanos. Mas vamos escolher quais são as nossas companhias. E se ainda assim nós nos sentirmos sozinhos, temos Jesus, que disse que estaria conosco até o final do tempo. Vamos rezar, vamos silenciar, vamos ouvir o que eles mostram. Através de um livro, através de uma mensagem, de uma intuição, de um sonho. Quantos de nós, às vezes, dormimos à noite, acordamos no dia seguinte, ai, me sentindo tão bem, acho que eu vou fazer isso, vai ser o melhor para mim. Estava na dúvida. E tem outra coisa, hein? O evangelho no lar. Lá dentro do evangelho, eu gosto muito do evangelho, tem no final as preces que falam, né? Tem lá a prece que fala, quando você está em dúvida do que fazer, reflete. Jesus saía e ficava, às vezes, no meio da natureza para refletir, gente. E ele é o nosso exemplo. Então, se você precisar, eu preciso parar agora. Tudo que eu estou fazendo para me silenciar. Desliga tudo. Entre em oração. Onde você estiver. Chama Maria, Mãe Santíssima. Chico disse que a gente pedia pouco para Maria. Pede para Maria. Maria, eu não sei o que fazer, está difícil. Me mostra. Gente, a resposta vem. A resposta vem. É certo que vem.
Então, às vezes, a gente não tem uma pessoa boa, não tem uma pessoa que confiar, e todos nós temos, viu, gente? Se a gente prestar atenção, todos nós temos, porque Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. Mas, às vezes, a pessoa não está por perto, não tem como falar com ela, entra em oração que a resposta vai vir. Entretanto, se procuras a paz, abstém de falar acerca de teus obstáculos com os familiares ou com entes queridos, especialmente aqueles dos quais tens penas. Porque tem coisas que a gente não precisa falar. A gente tem que exemplificar e entregar a Deus. Sabe aquele ditado que diz, quando não tem, faça tudo que você tem que fazer, mas quando não tem jeito, entrega a Deus, para de falar? É isso. Quando você já fez tudo que você tinha que fazer, você fez tudo que você tinha que fazer, você entregou os documentos, você já foi lá, e tem hora que não tem mais o que fazer, tem que esperar. Tem que esperar. Então, eu falo, cara, eu não vou ficar me remoendo, eu não vou ficar me culpando, eu não vou ficar acusando, eu não vou me envolver com essa situação que me desgasta. Senhor, eu não quero mais, está nas tuas mãos, faz algo. E acontece, gente. Acontece. Comunicar desapontamento e aflição aos seres amados seria o mesmo que dilapidar o teto da casa que tu refugias. Então, se eu estou dentro da minha casa, só reclamando, só brigando, só falando mal, gente, qual é o ambiente que eu vou estar dentro da minha casa? Nós não somos aquilo, assim, nós emitimos pensamentos e vibrações. Se eu só estou reclamando, se eu estou brigando, desculpa, minha casa não é um lar, é uma parede para mim dormir. Que lá é diferente. Apesar das nossas diferenças que vêm, né, lá com a espiritualidade, tudo traçado, a gente vem ali com amor, com entendimento. Se o outro não me entende, eu vou fazer minha parte. Vou manter minha consciência tranquila, mas vou entregar a Deus aquele que não me entende. Por favor, próximo, César. Teus problemas fazem parte das tuas construções de felicidade e destino. Olha que interessante essa frase. Os problemas vão nos fortalecer. Os problemas vão nos fazer usar nossa inteligência. Os problemas vão fazer a construção do meu espírito para a minha reforma íntima no planeta onde eu estou. Porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Não lhes agrave a complexidade, nem lhes amplie a extensão dos problemas. Porque parece que a gente gosta, né? Não, meu problema é menor. A outra, não, mas o meu também. O meu é pior do que o seu. Aí a gente parece que compete, né? Para falar dos problemas. Entregando-os a outro. Não entregue a sua vida a outro, entregue a Deus. Inquietação e amargura, em muitos casos, se caracterizam por perigoso contágio na vida mental. Olha o que eu falei para vocês, da gente se manter sereno quando precisar. Da gente não estar só reclamando. Vamos manter o bom pensamento. Eu não sei como fazer. Vamos fazer um passinho de cada vez, vamos fazer o planejamento. Olha, eu não posso fazer tudo agora, eu posso fazer aos pouquinhos. Olha, eu faço de um jeito essa semana não deu certo, vou tentar de outro jeito na outra. O importante é que eu continue. Que eu não fique parado, que eu não deixe a lixada lá enferrujar. Que eu não perco o meu tempo, reclamando do outro, falando do outro. Para quê? Para que, quanto mais eu fizer, lembra? Quanto mais eu fizer bem, mais o bem vai me fortalecer. Se te propões a iluminar a própria alma e se queres seguir adiante em processo de elevação, aprende a resolver teus problemas contigo e Deus. Esse é o livro Buscas e Acharás, do Emmanuel, o Francisco Cândido Xavier. Gente, não tem mais dúvida. Eu não posso acusar o outro. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu não posso mais dizer que eu não sabia. Foi escolha minha. Se eu estou aqui, eu já tenho consciência. Eu sou um espírito mortal. Eu já tenho consciência que eu tenho a semente divina dentro de mim. Eu tenho todo o terreno ali. Que Deus já me deu.
como dá para todo mundo. E às 24 horas, eu preciso trabalhar. O que não está dando certo em mim? Por que eu insisto em fazer velhos hábitos, sabendo que traz a mesma resposta? E tem o ditado, né, que diz, né? Quer resultado diferente, faça diferente. Para a gente terminar, por favor, César, a última slide. Eu achei essa frase bem interessante. Se nós queremos dar e receber algo de bom, tem que partir de nós, né? A vida retorna de acordo com o que cada um oferece. Para ter paz, é necessário que o ser se disponha a construí-la. Presta atenção, a construí-la. Ninguém vai construir por você. Ninguém vai dizer para você que aquela tua dor é insuportável. Mas ninguém vai falar para você, olha, eu vou tirar essa dor aqui sua, vou esconder ela e você continua. Não, você vai ter que aprender a resolver aquilo, a conviver, a aceitar a diferença, a conseguir entender que todos somos filhos de Deus. Porque, às vezes, aquela pessoa que está ali hoje, te dificultando o caminho, gente, a força do amor é que rege todos os mundos. Eu estou falando do planeta Terra. Então, às vezes, aquela pessoa, naquela situação que te força, cara, por que eu sou tão orgulhoso? Por que eu não vou lá e... Às vezes, a pessoa não tem nem condição de aceitar a sua desculpa, né? Mas você tomou o primeiro passo. Não, eu vou lá para me comportar como uma pessoa social, uma pessoa bem, porque eu não quero levar esse rancor comigo quando eu for para o mundo espiritual. Então, vou fazer minha parte ali, básica. Às vezes, a pessoa não tem condição nem de entender que você pode pedir perdão. Mas você vai conseguir, depois dessa transformação, no mundo espiritual, às vezes, o fato de você ter feito aquela atitude que aquela pessoa não compreendia naquele momento, mas que era sincera com você, às vezes vai ser o incentivo que aquela pessoa precisa exatamente para fazer a transformação dela. E, às vezes, numa outra oportunidade, num outro momento, que a gente tem uma eternidade como espíritos imortais, aquela pessoa vai ser justamente a pessoa que vai te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Olha a força do amor. Pelas simples oportunidades de eu ter começado a deixar de lado o meu orgulho e a minha vaidade. Às vezes você nem precisa falar, exemplificar. Né? Que o exemplo arrasta a multidão. O Cristo mudou o mundo com seu exemplo. Então, a paz que a gente precisa construir, essa paz é em nós, nosso espírito, com Deus. Terá paz quem consegue pacificar o seu mundo íntimo, vencer os impulsos inferiores, disciplinar os pensamentos e harmonizar os sentimentos. Aí, quando a gente consegue olhar para a gente, reconhecer que ainda somos seres humanos em evolução, e que a misericórdia de Deus nos dá todos os dias a oportunidade, que às vezes só basta a gente arregaçar as mangas e fazer por nós sentimos a bênção e a multiplicação de toda essa espiritualidade e do amor de Deus por nós, todos os dias. Que tenhamos a coragem de arar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e internalizar, e enxergar o que Deus espera de cada um de nós, nesse mundo que estamos, do nosso próprio crescimento e da transformação desse planeta. Que é aqui que nós estamos por isso. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus.